Boa noite, irmãos. Nós iremos dar sequência à nossa meditação em 1 Timóteo. Hoje nós estaremos finalizando o capítulo 4. Meditaremos nos versículos 11 a 16. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 11 a 16. Bom, antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem cantou o hino 304? Vou fazer uma pergunta melhor. Quem não cantou? Todos cantaram? Tadinho, acho que cantou. Então, se nós cantamos esse hino, nós falamos ali para o Senhor que nós queríamos ser bons servos. Um vaso de bênção para levar as boas novas, para fazer com que as pessoas conheçam a Cristo, né? O amor de Deus esteja em nós, fé, a palavra verdadeira. Então, irmãos, nós pedimos isso ao Senhor através nós cantamos, o Senhor nos mostra na sua palavra alguns pontos para fazermos isso, para sermos servos fiéis, para vivermos de forma piedosa, em conformidade com a palavra de Deus. Então, foi o que acabamos de pedir e é o que o Senhor vai nos falar na sua palavra, se Deus assim abençoar, né? Mas nesses versículos, o apóstolo Paulo fala a Timóteo justamente um ponto para ele não desprezar aquilo que Deus deu a ele, o dom de ensinar, de pregar a palavra, de ser um bispo, um pastor. E ele exorta aqui, mostrando alguns pontos os quais Timóteo deveria exercitar, deveria ficar firme, né? Trabalhando para o seu crescimento. No capítulo anterior, desculpa, não no capítulo anterior, mas nos textos anteriores que nós estudamos, o apóstolo Paulo alertou Timóteo sobre aqueles que poderiam estar dentro da igreja trazendo doutrinas de demônios, sobre o perigo dessas doutrinas, né, de estar proibindo coisas que Deus nos deu, nos abençoou com essas coisas, as quais nós deveríamos usufruir delas, agradecer a Deus por elas. E depois ele exorta Timóteo ao exercício à piedade, que ele exercitasse a piedade, para que houvesse um desenvolvimento e tivesse um bom proveito da sua parte e de outros. E aí, no nosso texto, ele começa dizendo a Timóteo para estar mandando essas coisas e ensinando-as. Gostaria de fazer a leitura de todo o texto e depois nós iremos meditar versículo por versículo, né? Cada parte dele. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, o apóstolo Paulo está aqui exortando Timóteo a exercitar, novamente, a continuar exercitando, né? Perseverando na doutrina. E ele começa falando com Timóteo para dar ordens, manda essas coisas. Que coisas seriam estas, né? Em primeiro lugar, que coisas seriam estas? Provavelmente as coisas que ele acabou de falar no capítulo 4, mas também as coisas que ele falou em toda a carta até este momento. Provavelmente as coisas que ele ainda vai falar. Que Timóteo mandasse essas coisas, que Timóteo ordenasse essas coisas.
É interessante o apóstolo Paulo usar esse termo, porque há vários momentos que ele fala a Timóteo que deixa implícito um sentimento que o Timóteo possa ter, que é o de timidez. Timóteo, provavelmente, muitos comentaristas dizem isso, inclusive o pastor Valdir falou isso, né? Provavelmente Timóteo era uma pessoa tímida. E por ser tímido, corria grande risco dele estar abandonando a, o ministério da pregação e do ensino. Porque geralmente uma pessoa tímida, ela evita conflitos. Ela evita conflitos. E como nós vemos, a igreja de Éfeso era uma igreja que estava cheia de problemas. E era muito difícil um líder que se põe a pregar a palavra, a pregar a verdade, não evitar os conflitos. Na verdade, os conflitos eles surgem com a pregação da verdade, porque a verdade ela manifesta o erro, manifesta a mentira, manifesta o pecado, manifesta o orgulho, a soberba. Então, com isso, muitas pessoas seriam ofendidas. Talvez por isso o apóstolo Paulo está usando esses termos, manda essas coisas. É um termo militar, como se o comandante estivesse mandando ele falar. Na verdade, o comandante não é o apóstolo Paulo, o comandante é Deus. Deus manda o seu povo falar a sua palavra. O apóstolo Paulo está só passando aqui a ordem. Manda estas coisas e ensina-as. Então, irmãos, o líder, né, baseado nessa ordem, ele não pode ser uma pessoa que esteja ali dando muitas voltas com a palavra de Deus. Na verdade, tem que passá-la da forma como ela é, sem meio termos, sem se preocupar muito se vai deixar alguém contente ou alguém triste. Na verdade, o objetivo é ser o mais fiel possível ao que a palavra ensina. E por isso o apóstolo Paulo está dando esta ênfase aqui, manda estas coisas e ensina-as. É importante que o Timóteo ensinasse o que ele estava aprendendo, o que ele já tinha aprendido, estava aprendendo ali com o apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso. Que ele não se deixasse levar pela timidez, pelo receio. Eu até imagino, posso imaginar um pouco o que o Timóteo esteja passando, né? Nós podemos imaginar um pouco, porque ele estava numa igreja onde estava se levantando falsos mestres, levando falsos ensinamentos. E não somente isso. Ele estava ali, naquele momento, substituindo um apóstolo. E não é qualquer apóstolo, né? Todos os apóstolos foram muito grandes e grandemente usados pelo Senhor. Mas, pelo tudo que nós lemos, nós acabamos considerando que o apóstolo Paulo foi um dos homens mais usados pelo Senhor. E Timóteo estava ali substituindo ele. Imagina o peso, né? Então, se ele tem esse sentimento de timidez, isso acaba sendo realmente uma grande barreira para ele. Para dar continuidade nesse ministério, para dar continuidade nesta obra, né? Com o seu ministério nesta obra. Uma obra difícil. Ele não estava passando por momentos fáceis ali na igreja. Então, por isso que o apóstolo Paulo está aqui, exortando Timóteo. Olha, manda estas coisas. Ensina estas coisas que você tem aprendido. Porque, irmãos, nós vemos claramente no versículo seguinte, né? Que havia no meio pessoas que possivelmente estavam desprezando os ensinamentos de Timóteo. Versículo 12, né? O apóstolo diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Bom, aqui ninguém despreze a tua mocidade, né? A gente tem uma concepção de idade nos dias de hoje diferente da época. Timóteo provavelmente estava lá próximo dos seus 35 anos.
Aqui a gente começa a chamar de tiozão aqueles que já têm 30, né? Meus 30 já estava ouvindo, ô tiozão. E mais, irmãos, havia um respeito muito grande nas pessoas mais velhas. Naquela época você não ouvia ninguém chamando uma pessoa mais, uma pessoa de certa idade de tiozão. Não. Alguém faltando com respeito, de jeito nenhum. Havia um grande respeito às pessoas que tinham uma certa idade. Por isso que muitos líderes, eles eram chamados de anciãos. Por causa do respeito, da consideração que havia a essas pessoas. E por Timóteo não ter idade de um ancião, por ele ter somente próximo dos seus 35 anos, havia a possibilidade de muitos rejeitar o seu ensinamento. Usar como desculpa, olha, eu não vou dar ouvidos a esse rapazinho, o que ele está falando. Ele nem sabe o que ele está falando, né? Então, havia pessoas desse tipo dentro da igreja, que poderiam levantar essas questões. Não somente de falar, eu não vou dar ouvidos, como falar a outros, não dê ouvido para ele, não. Olha, é um menino falando no nosso meio. Porque 30, olha, desde o momento que nasceu até os 35 é criança, tá? Naquela época era isso. Desde o momento que nasceu até os 30 é criança. Então, ou seja, naquela época eu era adolescente. Eu seria um adolescente. Mas, irmãos, Timóteo estava passando por isso, por essa dificuldade. Ele era jovem. E naquela época, o que ele ensinava e pregava não estava sendo aceito. E o apóstolo Paulo, de forma indireta, porque ele está escrevendo a Timóteo, mas também à igreja, ele está dizendo à igreja, olha, não use isso como desculpa. Não deixe de ouvir ninguém, como ele fala aqui, ninguém despreze a tua mocidade, ninguém despreze o fato dele ser jovem e estar à frente daquela igreja. Não desprezem isso. Não despreze o ensinamento, a palavra. Mas também o apóstolo Paulo fala a Timóteo também. Ele diz assim, mas ser o exemplo dos fiéis. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, você pode ter um ministério, usando os termos de hoje, né, um ministério bem-sucedido. Você pode ter um ministério bem-sucedido se o seu ministério estiver em conformidade com a sua piedade. Desculpa, deixa eu reformular. Né? Se a sua vida, sua piedade estiver em conformidade com o ministério. Então, ou seja, essas coisas andam juntas. Se você tiver uma vida piedosa, você pode ter um bom ministério, você terá um bom ministério. Você servirá bem ao Senhor. É necessário que as pessoas olhem para a sua vida piedosa, para a sua dedicação, e eles irão te respeitar. Então, seja o exemplo. Seja uma pessoa exemplar no meio que você está. E aqui o apóstolo Paulo cita alguns pontos onde Timóteo deveria ser exemplar, né? Deveria estar dando um bom testemunho. Ele fala aqui inicialmente, né? Na palavra. Na palavra, irmãos, quando eu li de primeira mão, eu achava que seria a palavra, as escrituras. Mas esse termo palavra, segundo alguns comentários, na tradução, eles falam que é o falar. No falar, no seu falar. O que você fala, ele precisa condizer com quem você é. Você é crente? Você é um servo de Cristo? Você é um cristão? Então, a sua palavra, a sua língua, ela deve estar em conformidade com a palavra de Deus. Ela deve estar controlada pelo Espírito Santo. Nós sabemos, lá em Tiago fala muito claramente que a nossa língua tanto pode abençoar como pode amaldiçoar.
A nossa língua tanto pode fazer um grande bem, como pode fazer um grande mal. Depende quem estiver no controle. Ou a carne ou o espírito. E aqui o apóstolo Paulo exorta Timóteo que as suas palavras sejam condizentes com a sua vida como cristão. Lá em Éfeso, capítulo 4, versículo 29, o apóstolo exorta a igreja, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Ou seja, irmãos, na boca de um servo piedoso, não há espaço para xingamentos, não há espaço para piadas profanas, piadas sujas, comentários sujos. Não há vingança, né? Te pego lá fora, não há esse tipo de conversa. Não há esse tipo de ameaça, né? Palavras de ameaça. Não pode haver esse tipo de palavra na boca de um crente. Não se espera isso saindo da boca de alguém piedoso, de alguém que esteja se dedicando ao Senhor. Na verdade, a nossa língua ela deve estar cativa, né, a Cristo. Né? Na verdade, o texto fala dos nossos pensamentos. Mas o que nós falamos deve também estar cativo a Cristo, deve estar preso a Cristo. O que nós falamos deve ser aquilo que a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos manda falar, nos ordenou a falar, que são as boas novas, como nós acabamos de cantar. Né? Em vez de sair palavras ruins da nossa boca, o que deve sair são palavras boas, né? Palavras que edificam, palavras que demonstram louvor a Deus, que demonstram gratidão, apreciação às coisas divinas, às coisas de Deus, que traga alegria às pessoas, paz, que passe um bom testemunho. Irmãos, a palavra de Deus mostra que esse tipo de atitude tem que ser em todo lugar. Em todo lugar. Eu vou citar os nossos lares, porque é o lugar onde nós mais nos sentimos à vontade para fazer as coisas. E, infelizmente, muitos crentes, eles usam de palavras pesadas com os seus próximos, com os seus parentes, e não confessam o que falaram. Não se arrependem e confessam ao Senhor as palavras que proferiram. Não pede perdão. É necessário. Por quê, irmãos? Porque esse tipo de palavreado ele não faz parte da vida do crente. Não pode fazer parte da vida de um crente. Isso é pecado. Nós pecamos contra Deus e, quando falamos isso para o próximo, nós pecamos contra o nosso próximo. Então, seja qual for o ambiente, seja nas nossas casas, com aquelas pessoas próximas, as quais muitas vezes nós nos sentimos à vontade para falar qualquer coisa e falamos aquilo que não deveríamos, seja com as pessoas de fora. O que procede das nossas bocas tem que ser em conformidade com os ensinamentos bíblicos. É esse tipo de termo que o apóstolo Paulo exorta a Timóteo. O que sai da sua boca, o seu discurso, seja palavras em conformidade com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Ainda no versículo, né, ele fala aqui no trato. Trato, irmãos, tem o sentido do seu estilo de vida. A forma como você anda, o seu proceder. Se você é uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, o seu comportamento, como você lida com o que você tem, com os seus bens, com o que você ganha, né? Você demonstra ser uma pessoa avarenta, é o nosso proceder. O trato aqui ele está relacionado ao nosso proceder. Porque o nosso proceder, ele tem grande relação com a forma como nós tratamos as pessoas. A forma como nós tratamos as pessoas, a forma como as pessoas nos veem,
é do jeito que nós andamos, o nosso proceder. A forma como eu visto diz muito sobre mim, né? Diz muito. O que eu falo, como eu trato as coisas que eu tenho, a minha família, tudo isso. Né? Em algumas traduções, em vez de trato, está conduta. Na conduta. Esse seria o sentido. Mas é claro que o tratamento faz parte, né? Da forma como nós comportamos, isso reflete nas pessoas. Como eu trato as pessoas. Então, todas essas coisas precisam estarem juntas e nós analisarmos para ver se elas estão andando em conformidade com o que Cristo fez, nos chamou a fazer, né? Com o nosso serviço ao Senhor. Então, o apóstolo continua falando a Timóteo, né? No amor. O amor, nós sabemos que ele tem grande relação com as pessoas. É a forma como nós nos relacionamos, né? Nós demonstramos o amor do nosso Deus, que foi derramado em nossos corações, que não é um amor meramente sentimental. Na verdade, o amor, ele é uma disposição que nós temos em sacrificar a nós mesmos, tomar ações que nos sacrificam para o bem daqueles que nós amamos. Isso é amor. Amor não é simplesmente falar, eu te amo, meu amor. É muito fácil falar, eu te amo. Apesar de eu não falar muito, mas é muito fácil. O mais difícil realmente é demonstrar, irmão. E esse amor que a palavra de Deus diz, né? Um amor, como descreve lá em 1 Coríntios, não é egoísta, não iracundo, não, né? Ali tem várias características, né, que citam o amor. Então, é esse amor que nós precisamos ter. Então, se nós amamos as pessoas, se nós queremos o bem das pessoas que nós amamos, qual o maior bem que essas pessoas possam ter? Conhecimento de Jesus Cristo. Uma intimidade com Cristo. Então, se nós amamos as pessoas, nós iremos fazer de tudo para que elas conheçam a Cristo, para que elas ouçam de Cristo, para que elas sirvam a Cristo. Eu estou levando para esse aspecto porque é justamente esse que eu penso que o apóstolo queria que Timóteo meditasse. Se nós amamos as pessoas, nós queremos o bem delas. E nós queremos o bem maior, que é a graça de Deus, que é Jesus Cristo, que é conhecer a verdade de Jesus Cristo. Então, ele fala essas coisas, né? No amor, no espírito. No espírito, irmãos, algumas traduções não têm essa palavra, no espírito. Alguns simplesmente não colocaram. Mas o que nós podemos entender no espírito? Na espiritualidade, na forma como você é. Na verdade, quando fala-se espírito, ela generaliza o meio espiritual. O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, a pessoa que é espiritual, ele discerne bem as coisas de Deus. Ele discerne bem tudo. Ele é uma pessoa sábia. Você quer ser sábio? Seja espiritual. Ande no espírito. Se dedique às coisas espirituais. O apóstolo diz mais, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos. Você quer ser considerado uma criança na fé? Uma criança instável? Seja carnal, não seja espiritual. O apóstolo Paulo estava se referindo àqueles irmãos como a carnais, como a meninos. Pessoas que já deveriam estar ensinando, né? Provavelmente alguns ali, mas estavam sendo carnais no seu proceder. Então, o espírito, irmãos, nós podemos dizer que seria a soma de todas essas coisas. Andar no espírito, ser espiritual, tratar as coisas espiritualmente, as coisas de Deus.
todas espiritualmente. Aí ele continua aqui, né? Na fé, deixa eu passar aqui. Na fé. Por que na fé? Irmãos, porque nós nos declaramos crentes, né? Nós falamos, eu sou crente. Hoje em dia, geralmente eu me apresento como crente, mas muitas das vezes não sou um crente. Nós falamos ser crentes, mas muitas das vezes não somos crentes porque não entregamos as coisas nas mãos de Deus e esperamos e confiamos em Deus. Nos comportamos como incrédulos. Como aqueles que não confiam em Deus. Porque essa forma de não entregar as coisas nas mãos de Deus e não confiar em Deus, quem faz isso é um incrédulo lá fora. Aqueles que não foram salvos por Jesus Cristo, eles andam dessa forma. É dessa forma que eles se comportam. Todas as coisas que eles precisam resolver, todos os problemas que eles passam, eles abraçam e tentam resolver segundo as suas forças. Eles nem sequer lembram de Deus. E, infelizmente, muitos crentes têm se comportado dessa mesma forma. Muitos que se dizem crentes têm sido dessa forma. E, irmãos, no nosso meio cristão, uma das pessoas que está sujeitas a passar por muitas dificuldades é justamente pessoas que estão na liderança de uma igreja. Paulo sabia muito bem a necessidade de Timóteo de estar se desenvolvendo na fé. Porque ele estava passando por dificuldades e essas dificuldades, a tendência era aumentar. Então, exercita-te na fé, cresça na fé, confie plenamente em Deus, coloque os seus problemas nas mãos de Deus e prove que Ele é fiel, que Deus cumpre as suas promessas, que todas as coisas elas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda finalizando esse versículo, né? Eu acho que os irmãos estão quase falando assim, nossa, não vai finalizar a pregação também? Ainda não, mas está quase. No mesmo versículo aqui, finalizando o versículo, né, fala na pureza. Bom, pureza, irmãos, nós sempre temos que ter em mente que não é simplesmente algo externo, mas é interno também. Porque o pecado, muitas das vezes, ele começa na nossa mente. E lembrando do que nós já falamos sobre aquela cidade, uma cidade bem promíscua, voltada à prostituição, ao adultério, o culto que eles faziam ao deusa deles, os deuses deles eram cultos na prática da prostituição. Então, Paulo está falando a Timóteo como jovem, né? Talvez Timóteo não tinha a mesma predisposição que o apóstolo Paulo de ficar só. Então, sendo assim, ele era sujeito a pensamentos ruins nessa área também. Então, se preocupe com a pureza. Se preocupe com sua mente, com o que você tem pensado. Porque o que nós pensamos é o que geralmente se externa. Ou às vezes não. Às vezes nós pecamos somente no pensamento. Os nossos pecados ficam no pensamento, mas são pecados também. Não é somente quando externamos que eles se tornam pecados, é quando nós já pensamos neles. Eles se tornam pecados. Então, devemos levar cativos os nossos pensamentos a Cristo. Esse é o versículo que eu usei lá atrás. Os nossos pensamentos, né, o nosso entendimento deve estar cativo ao Senhor. Deve ser coisas em conformidade com a palavra de Deus. Bom, vou acelerar um pouco mais, né? Aqui no versículo 13, o apóstolo Paulo fala: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Irmãos, é um erro muito comum, principalmente nos dias de hoje, né? Os líderes, eles deixarem de lado a palavra. O apóstolo Paulo está falando, persiste em ler. Ler o quê?
a forma como eles pregavam a palavra na época, isso já vem lá dos ensinamentos na sinagoga, eles iam e liam as Escrituras. E a partir daquele momento que eles liam, eles exortavam e ensinavam. O que o apóstolo está dizendo assim, prega, é como se ele estivesse falando assim, prega a Escritura, ensina a Escritura, é isso que ele está dizendo aqui. Infelizmente, muitos têm deixado de lado as Escrituras, principalmente quando as igrejas começam a crescer em números. Os líderes dessas igrejas, eles deixam de lado a palavra, por quê? Porque a palavra, muitas vezes, ela expele as pessoas, porque ela confronta o pecado das pessoas. Mostra o erro em que elas estão. E se elas não se converteram a Cristo verdadeiramente, se elas não se converteram, elas deixarão a igreja. Então, muitos acabam deixando esse papel fundamental, que é pregar a palavra. Esse é o papel fundamental de um líder, de um pastor, de um bispo, de todo aquele que vem à frente. É pregar a palavra. Muitos por aí têm se tornado gestores, né? Gestores, porque as suas igrejas têm se tornado grandes empresas. É claro que o pastor também ele precisa ter um pouco de gerência, né? Tem os presbíteros, tem vários nomes. Um deles se refere à gestão. Mas, irmãos, nós sabemos que no contexto da sociedade secular, você ser bom em gestão é só você fazer um curso qualquer. Você faz um curso qualquer de gestão e você vai se tornar um bom gestor em qualquer empresa. Mas para ser pastor, para ser um líder chamado por Deus, não é qualquer curso que vai fazer você ser isso. Não é um curso de teologia que vai fazer você ser isso. Na verdade, Deus o chamou para isso. E se Deus o chamou para isso, seja fiel a isso. Persiste em ler, exortar e ensinar. E aí o apóstolo fala até que eu vá, até que ele vá se encontrar com ele. No versículo 14, ele fala assim, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Bom, irmãos, Deus dá dons. E é interessante quando nós atentamos para algumas passagens onde fala desses dons que Deus distribui na igreja, lá menciona que Deus dá dom a todos. É claro que Deus dá dons específicos para ministérios, como no caso de Timóteo, pastores, diáconos. Deus dá dons específicos para ministérios específicos, mas Deus dá dons a todos. Deus chamou todos para servi-lo. E no caso aqui, Timóteo havia recebido esse dom. O apóstolo Paulo exorta ele a não deixar, porque nós podemos, fazer isso muito facilmente, assim como aquela parábola que Jesus fala dos 3 cegos, o que recebeu um talento, o que ele fez, foi lá e escondeu, né? Péssimo sempre. Deus nos dá talentos, Deus nos dá dons. Dons são predisposições para fazer algo para Deus, para servir a Deus em uma determinada área. Deus dá isso para que seja usado, não para que seja guardado ou escondido, mas para que seja usado. O apóstolo Paulo exorta Timóteo, não despreze isso. Esse dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia. O que se entende aqui é que o apóstolo, de alguma forma, Deus revelou ao apóstolo que o dom que ele havia dado a Timóteo. O apóstolo Paulo sabia desse dom, Deus revelou a ele. E não somente isso, mas foi reconhecido pela igreja, né? Porque fala aqui que teve a imposição das mãos do presbitério. Houve a imposição, houve um reconhecimento
na vida de Timóteo de que realmente ele foi chamado para esse ministério, para servir ao Senhor como um presbítero, como um pastor. Então, irmãos, o apóstolo está exortando Timóteo que ele não desprezasse isso, não desprezasse esse dom que Deus o deu. É claro que Deus, normalmente Deus não revela o dom que ele dá para alguém de forma miraculosa. Como ele fez aqui, né? Mostrar para Paulo. Nós não sabemos exatamente qual foi a forma como Deus revelou para Paulo aqui. Não é claro isso. Se foi de uma forma milagrosa ou se, de repente, foi da forma natural, como geralmente Deus faz. A regra é, a igreja observa e vê que Deus deu um dom para determinada pessoa. Conforme essa pessoa vai servindo ao Senhor e se desenvolvendo, a igreja vai observando e vendo que essa pessoa tem crescido em determinado dom, que Deus realmente tem capacitado essa pessoa para servi-lo em determinada área. Então, sirva ao Senhor. A preocupação inicial que todos nós precisamos ter não é qual é o dom que Deus me deu, né? Em que área Deus está querendo que eu sirva. Não, sirva. Sirva. Se vai ter um momento em que Deus vai mostrar para você qual é o dom que Ele te deu, às vezes as pessoas, a igreja, as pessoas vão dizer isso para você. Assim como disseram para Timóteo, o apóstolo Paulo, assim como aqueles irmãos reconheceram, assim como nós ouvimos de muitas pessoas. Versículo 15, o apóstolo continua exortando ele, falando assim, ó, medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Há um equívoco, né? Graças a Deus, na nossa igreja não há muito esse equívoco, porque eu pelo menos tenho enxergado muito o pastor deixando isso bem claro. Há um equívoco em algumas igrejas que pensam que um pastor, um líder de uma igreja é um homem perfeito. É uma pessoa perfeita, que não comete nenhum erro. Infelizmente, há até aqueles que chamam pastores, alguns, né, que passam essa mensagem de ser uma pessoa perfeita. Só que nenhum é perfeito. Nenhum deles são perfeitos. Estão longe de serem perfeitos. Longe. O que eles precisam ser é irrepreensíveis, como o texto nos mostra, né? Lá no capítulo 3. Eles precisam ser irrepreensíveis. Ou seja, eles não podem deixar com que as pessoas encontrem algo em sua vida que os desqualifique para o ministério. Precisam ser homens irrepreensíveis, mas perfeitos nunca. Nunca perfeitos. Porque eles sempre precisarão estar desenvolvendo, crescendo. Não existe nenhum pastor, irmãos. O único pastor que existe, né, que esteve conosco aqui foi o nosso pastor Jesus Cristo, acabou. Não existe nenhum outro pastor que possa dizer eu sou perfeito. Já alcancei a perfeição. Não siga esse homem. Se algum dia alguém falar isso, não siga. Porque homem nenhum se torna perfeito aqui. Todo líder, ele precisa de desenvolvimento. Por isso que o apóstolo exorta Timóteo, olha, medita estas coisas e ocupa-te nelas. Tem uma outra tradução que fala assim, entrega-te a elas. Ocupar é você pegar a maior parte do seu tempo e se dedicar única e exclusivamente a isso. A estas coisas. Irmãos, infelizmente, isso aqui mostra muito o que acontece nos nossos dias, né?
Pessoas que pararam né? No caso aqui, ele está se referindo a líderes espirituais, pastores, bispos. Mas isso se aplica a todos. Pessoas que simplesmente pararam no seu desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque elas não se ocupam com as coisas de Deus. Elas vão indo lá para o que Jesus falou, né? Mateus 6,33, elas não buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas Deus vai acrescentando, ou seja, busque a Deus e a graça de Deus vai preencher todos os outros setores da nossa vida. Infelizmente, muitos crentes não têm feito isso. E muitos desses estão na liderança das igrejas. Não tem tido um desenvolvimento por parte deles, não tem tido um desenvolvimento por parte da igreja. E no caso do líder, né, quando o apóstolo fala assim, para aproveitamento dele, essas coisas elas precisam ser manifestas à igreja, né? Elas são manifestas. Por quê? Porque a igreja tanto pode ser levada para o bem como para o mal pela sua liderança. Levada ao crescimento como ao não crescimento com a sua liderança. Então, isso reflete muito, né, na vida daqueles que são liderados, que estão, né, sendo liderados por aquele pastor, apacentado pelo pastor. Então, isso, né, nós podemos ver aqui o quanto é mais exigido, né, daqueles que estão na liderança. Não é uma mera preocupação somente consigo mesmo, mas principalmente com aqueles que estão em volta. Essa preocupação nós podemos considerar que não é somente do pastor. Essa preocupação com o próximo, mais do que conosco, essa é uma preocupação que todo crente precisa ter. Versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Bom, aqui provavelmente o apóstolo está fazendo um apanhado, vamos dizer assim, um apanhado geral. Tem cuidado de ti mesmo. Cuida de você e daquilo que você prega, daquilo que você ensina. Ou seja, é como se ele estivesse falando, olha, seja o exemplo dos fiéis no seu discurso, na sua conduta, no seu trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, naquilo que você ensina, né? Ensina, exorte, persista em ler, em exortar, em ensinar. Se preocupe com isso. Se dedique a isso. E o apóstolo mostra o porquê que ele frisa tanto a Timóteo, por que ele exorta Timóteo tanto sobre essa questão dele persistir, por causa da importância disso. Dele ter cuidado com a sua vida e com a doutrina, por causa da importância disso. Porque, irmãos, Deus não nos chama para trabalhar. Tipo assim, Deus vai salvar alguém e ele chama para trabalhar. Não, ele chama para ter um relacionamento com ele. Depois que nós temos um relacionamento com ele, ele nos põe para trabalhar. O meu trabalho ao Senhor, ele precisa refletir o meu relacionamento com ele. Porque, irmão, se eu não ando com Cristo, se eu não ando com Cristo, não adianta eu querer trazer as pessoas para andarem com ele. Se eu não vivo com Deus, eu não vou conseguir trazer as pessoas a viverem com ele. Então, o meu relacionamento com Deus, ele precisa transbordar e atingir as pessoas. É dessa forma que nós servimos. Não é simplesmente eu vim aqui à frente e pregar. Não. O pastor Valdir tem deixado bem claro para nós, né, irmãos? Você vai pregar? Se dedique. Não somente à leitura, à oração. Se dedique.
Se consagre ao Senhor. Não venha de qualquer forma. Não faça de qualquer jeito. O ministério, irmãos, é assim. Não é de qualquer jeito. Deus não nos chamou para fazer as coisas de qualquer jeito. O nosso relacionamento com Ele tem que ser bom, para que as pessoas sejam abençoadas através do nosso serviço. O apóstolo Paulo tem dito isso a Timóteo, né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas. Porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Nós, como bons doutrinados que fomos, né, que somos, nós entendemos que claro, né, claro que o apóstolo Paulo não está dizendo aqui que, olha, você vai ser salvo se você persistir. Não. Salvação não é pelas obras. Como a palavra de Deus deixa bem claro, salvação é pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça. Mas a salvação, ela reflete outras coisas. A salvação das outras pessoas, a salvação futura. Quando nós seremos salvos, não da condenação, mas desse corpo. E, irmãos, nós precisamos ser salvos desse corpo, não é somente quando Cristo voltar, não, tá? Não espere ser salvo desse corpo somente quando Cristo voltar. Seja salvo desse corpo hoje mesmo. Sabe como? Se santificando. Sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, não é a carne que está no comando, mas é o Espírito. E, de certa forma, nós estamos sendo salvos do comando dessa carne, das obras dessa carne. E estamos andando em conformidade com os frutos do Espírito. Então, essa salvação, ela reflete para coisas futuras, tá? É esse tipo de salvação que o apóstolo está se referindo. Mas é uma salvação que alcança outras pessoas que não creem em Cristo. Elas são salvas através dos instrumentos usados por Deus, através dos seus servos. Então, irmãos, para finalizar. Vou fazer uma pergunta. Como você pode trabalhar para o Senhor? Como você pode trabalhar para o Senhor? Geralmente, no meu trabalho, eu trabalho bem quando o meu chefe não está do meu lado. E quando ele está do meu lado, eu não consigo fazer nada. Mas no serviço para o Senhor, nós só trabalhamos bem quando nós andamos com Ele, lado a lado. Para mim trabalhar bem para o Senhor, Ele precisa estar do meu lado, eu preciso estar caminhando com Ele, andando com Ele, tendo um relacionamento próximo com Ele. Aí eu consigo trabalhar bem. Eu consigo servi-lo bem, fazer com que as pessoas sejam abençoadas pelo Senhor. Mas se eu não andar com Ele, meu serviço não vai ser bom, não vou conseguir servir como deveria. Irmãos, que Deus abençoe a sua palavra, que ela nos ajude a servir ao Senhor como nós devemos. Espero que tenha ajudado a responder as nossas orações que nós fizemos cantando o hino 304, né? Deus abençoe. Obrigado pela atenção.